estamos preparados para receber a palavra de Deus. Então quero que você, sem delongas, abra a palavra, a sua Bíblia. Vamos estudar a Bíblia um pouquinho, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, aliás, capítulo 4 do Evangelho de Marcos. É porque eu vou falar também do 5, mas eu quero começar no 4. Capítulo 4, no versículo 35. Eu vou ficar só no versículo 35. Hoje eu vou ser preguiçoso, mas depois a gente vai ler mais. Marcos capítulo 4, verso 35. Se achou, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde. Em algumas outras versões, diz ao anoitecer. Disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. Amém? Pode sentar na presença de Deus. O tema que eu quero colocar nessa noite, eu estava estudando o texto, eu achei bonito um tema, pelo menos é bonito de falar, a cronologia de Deus, é o tema que eu quero colocar nessa mensagem. Embora nós entendemos que o tempo do homem é muito diferente do tempo de Deus. A bem da verdade é que quase que sempre o nosso tempo não é o tempo de Deus, assim como o tempo de Deus não é o nosso tempo. É sabido, é notório, todos sabem que o tempo do homem é cronômetro, cronos, 60 segundos, 1 minuto, 1 hora, 12 horas, 24 horas, um dia, 30 dias, um mês, 12 meses, um ano, 365 dias, ano bissexto, 366. Esse é o tempo nosso, é o tempo que nós aprendemos. Interessante é saber que esse tempo ele veio mudando, porque na criação, se você estudar a criação, lá no Gênesis, a gente acha que quando a Bíblia fala que no primeiro dia Deus fez o céu e a terra, e no segundo dia, nós achamos que é como o nosso dia. Não, no domingo Deus fez o céu e a terra, e na segunda-feira Deus fez a separação das águas, por exemplo. Precisamos entender que há uma diferença muito grande, e a nossa mente finita não consegue entender, porque a diferença do primeiro dia para o segundo dia é muito grande. Porque o que baliza um dia é o sol para nós. O sol, quando se põe, é noite, quando amanhece é o dia, nós entendemos assim, e é assim que nós aprendemos a contar o dia. Só que até então não existia ainda a luz, então a diferença, no princípio criou Deus o céu e a terra, foi uma coisa. Até criar a luz, o sol já foi uma outra realidade, um outro contexto, e aí podem levar dezenas de milhares de anos, ou não tenho nem ideia, gente, eu não estudei ciência e também não tenho nem ideia do que falar, eu só entendo que o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é o Kairos. E por que eu quero falar sobre o tempo de Deus na vida do cristão? A verdade, iniciando essa palavra, é que nós estamos hoje vivendo um tempo, o tempo que nós estamos vivendo como gente, é um tempo em que sentimentos contraditórios dominam as nossas mentes. Um sentimento contraditório domina os nossos corações. Por quê? Porque a gente tem vontade de sorrir e não consegue sorrir. Vez por outra a gente quer chorar e não consegue chorar. Tem gente que é um pé de lágrima. Você conhece alguém que
bateu o pé, a lágrima corre. Já tem gente que é uma dificuldade terrível, e esse que vos fala, inclusive, é uma dificuldade muito grande. Eu sinto falta de chorar, gente, nem apanhando eu choro. É uma coisa terrível, né? E é tão bom chorar, porque você coloca para fora, você extravasa, chamado pé de lágrima, né? Você, com certeza, do coração não vai morrer, porque você joga para fora. Agora, quando você vai colocando e vai somatizando esse tipo de coisa, a situação vai ficando cada vez pior. O coração vai ficando pior, as emoções vão ficando pior. Então, são sentimentos contraditórios. E aí a gente quer sorrir, não consegue, e quando a gente consegue sorrir, a gente dá um sorriso, aquele sorriso meio amarelado. Quase que um sorriso teatral, para não dizer outra coisa, para não dizer farso, como diz o outro. É um sorriso teatral. E o sentimento de abandono, o sentimento de tristeza e de vazio predomina na vida de muitas pessoas hoje. E muito mais, redobre sua atenção, nesta época do ano que já estamos chegando no final do ano. Gente, já tem chocotone, glória a Deus. E eu já comi um par deles eu já comi. Ou seja, o final do ano está aí, gente. Nessa época de fim de ano, a gente vai chegando cansado, essa é a grande verdade. Muito mais esse ano, eu não sei você, mas a gente chega cansado. Estava conversando com o Rodrigo agora há pouco ali, eu falei, pastor, como é que você está? Está cansado. Parece que levou uma coça, como diz o outro, uma sova, né? Mais quebrado que arroz de terceira. A gente vai chegando no final do ano com esse sentimento, e agora principalmente com esse ano que nós tivemos atípico, e não sabemos o que nos reserva no futuro também. Estava vendo uma reportagem hoje do cara que descobriu, está ajudando a descobrir a vacina aí. Ele disse que a vida só vai voltar ao normal no final de 2021. Então eu não gosto de ficar falando essas coisas, porque a gente veio trazer ânimo, não desânimo, né? Mas a verdade é que a gente tem que se segurar, gente. Essa é a grande verdade. E aí a gente chega no final do ano cansado, como você está cansado. Porque esse negócio de estar cansado é coisa de gente. E aí você não está cansado aquele cansaço de uma noite de sono, que você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme pelo menos 8 horas, que diz que tem que ter pelo menos 8 horas de sono por dia, por noite, enfim, para você poder descansar, ter uma vida boa, saudável. Não é esse tipo de sono, de cansaço que eu estou falando, é o cansaço das emoções, é o cansaço das lutas. E aí a gente vai chegando nesse final do ano frustrado por coisas que a gente planeja. É verdade ou não é, irmãos? Coisas que nós planejamos no começo do ano, agora, recente, gente, parece que foi ontem que nós estávamos aqui no projeto de vida com o Chagas aqui, aquele jeitão, aquele jeito todo louco dele, gritando e falando e tudo mais. E a gente projetando e escrevendo projeto de vida, e aí as coisas não acontecem. A gente fica frustrado por coisas que nós não conseguimos fazer. Então, para muitas pessoas que já estão vivendo momentos como esse que eu estou falando, antes mesmo do fim do ano, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque tem uma palavra de fé e de ânimo para o teu coração. Eu preciso enfatizar que, olhando um texto como esse, depois você vai entender, eu preciso dizer que Deus se importa com você. Deus se importa com os seus filhos. E a sua vida, meu irmão, entenda, a sua vida ela não está selada para a derrota. Sua vida não está selada para o fracasso. Então, na mensagem que nós vamos pregar agora, você vai entender, e eu sei que é difícil, atenção, ô crente, eu sei que é difícil, coloca isso na tua cabeça, porque é difícil de entender, mas você precisa colocar isso aí. Você vai ver que tudo o que acontece na tua vida está diante daquele que prometeu cuidar de você. Porque a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20, vai dizer no final do versículo: e eis que estou convosco todos os dias. Não é algum dia, todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus tem sido bom para conosco.
Então, esta verdade que eu estou falando aqui, essa cronologia bíblica, foi preparada pelo Espírito Santo. Precisamos entender que Deus nunca agiu. Entenda, Deus nunca agiu fora do tempo. Deus não age fora do tempo. Jesus nunca fez um sinal fora de hora. Cada palavra de Jesus, cada passo que Jesus dava, cada viagem que Jesus empreendia com seus discípulos, e no caso aqui é uma viagem, tinha uma razão de ser, tinha o porquê. E quando você olha textos na Bíblia, está com a Bíblia aí? Abra sua Bíblia lá em Jeremias, por exemplo. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Abra Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Quando eu olho textos como esse, eu consigo me escorar nessa verdade, eu consigo entender essa verdade. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, olha o que diz a Bíblia: antes que eu te formasse no ventre materno, no ventre da sua mãe. Olha o que Deus está dizendo: eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei. Ou seja, nós somos conhecidos de Deus, irmão. Lá no versículo 29 de Jeremias, vamos caminhar na Bíblia, abre lá em 29 de Jeremias, olha o que diz a Bíblia, lá no versículo 29, versículo de número 11, achou aí? Diga amém. Deus está dizendo através do profeta Jeremias, numa carta para os exilados que estavam na Babilônia: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Por isso, olhe para mim, não importa o que as pessoas pensam de você. Ontem eu preguei aqui, eu disse: para com essa mania de querer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo? Vá vender picolé. Já é o ditado da história aí. Para de querer ser simpático a todo mundo. Nós precisamos entender, irmão, que Deus pensa coisas boas a nosso respeito. Então que me interessa o que os outros vão ficar pensando, o que estão pensando de mim, o que estão me analisando, não estou nem aí, gente. Deus tem pensamentos a nosso respeito, e olha o que diz a Bíblia: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga glória a Deus. Ainda se fosse abrir a Bíblia, poderia abrir lá em Efésios capítulo 1, quando vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Hoje, tem muita gente que está com a cabeça quente agora aí, muita gente que não conseguiu vencer o pleito, muita gente que não conseguiu o seu intento, né? Mas graças a Deus, irmão, que nesta eleição, vamos assim dizer, nós não dependemos de voto de homem, porque posso falar assim ou não? Se você dependesse do voto das pessoas, você estava morto. Eu não estou falando agora dessa política aqui, que nós estamos aqui. Se você dependesse do voto, eu vou falar, dos teus familiares, você já estava perdido na largada, irmão. Fala por quê, pastor? Porque eles te conhecem. Eles me conhecem. Então nós não dependemos nessa eleição, nós já fomos eleitos, conhecidos do nosso Deus. Deus já pensou em você antes da fundação do mundo, irmão. Você consegue entender isso? Quando eu paro para pensar, esses dias eu tenho tentado entender isso. Deus pensou na minha vida antes da fundação do mundo. E Jesus nunca fez nada fora do tempo. Quando Jesus vai dizer, irmãos, redobre sua atenção, lá nas bodas em Caná da Galileia, no Evangelho de João,
Quando Jesus olha para a mãe dele indaga ele e fala: filho, acabou o vinho, vai dar problema na festa. O que Jesus fala? Ele olha para a mãe dele e fala: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Pois bem, eu posso na teologia entender duas formas essa expressão de Jesus. Se eu for olhar escatologicamente, apocalipticamente, eu vou entender da última hora, quando Jesus vier buscar a sua noiva, que somos nós. É esta hora que ele podia estar se referindo. Mas se eu olhar para o Novo Testamento, e é no Novo Testamento que ele é citado, eu entendo da hora que Jesus vai se entregar na cruz por amor a nós. Então você pode entender essa palavra de Jesus nessas duas vertentes, mas as duas vertentes apontam, Rodrigo, para o sentido espiritual, não para o sentido puro e simples, natural, de fazer um milagre ou outra coisa. Porque Jesus veio fazer algo sobrenatural. Porque, irmão, o que Jesus veio trazer para nós é a salvação, e isso é sobrenatural. Só Ele pode salvar. Quem tem poder para perdoar pecados? O Papa? Quem tem poder para perdoar pecados? O pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero? Não. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. E Ele veio para fazer isso e o fez. Então, quem não entende essa verdade simples, porém poderosa, porque o Evangelho é simples, quem não entende essa verdade simples corre o risco de cair em momentos de desespero. Quem não consegue entender, olhe para mim, hoje eu estava conversando com o pessoal alguém do Casais no almoço, e eu estava falando isso, eu falei, cara, quando você não entende essa verdade, e quando você não consegue colocar no teu coração, no teu espírito, que Deus está acima de todas as coisas, e que Deus governa todas as coisas, e que Deus tem poder sobre todas as coisas, e que cada acontecimento na minha vida não passa desapercebido diante de Deus, e Ele pode até nas minhas falhas, nos meus erros, que são muitos, nas minhas pisadas de bola, Deus às vezes Ele tem que fazer alguma coisa ali, para me beneficiar, para que a vontade e o plano dele se cumpra. Mas a verdade é que tudo passa diante de Deus, e Deus tem o governo sobre todas as coisas. Então, irmão, vamos aquietar o nosso coração. Vamos aquietar o nosso coração, porque nós não precisamos achar que estamos esquecidos de Deus, que somos abandonados de Deus. Então nós precisamos entender que a vida, ela é cíclica. Porém, se a vida é cíclica, ela é feita de fases. E mesmo eu estando em Deus, mesmo o senhor, a senhora, você estando na presença de Deus, caminhando com Deus, uma vida cristã, você vai passar por momentos de lutas, mas a boa notícia é que mesmo nesse momento de luta, a mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Ele vai te sustentar, Ele vai te apoiar, Ele não vai te abandonar nesse momento. Olha o exemplo da família de Lázaro, por exemplo. A família mais chegada de Jesus, segundo o que eu entendo na Escritura Sagrada. O amigo de Jesus, Lázaro, morre. Você conhece a história. A família de Lázaro, ela passa por várias fases. A fase da esperança, quando Marta manda o recado para Jesus, dizendo: o teu amigo Lázaro está enfermo. Aquele que tu amas, o teu amigo está enfermo e vai morrer, então corre. E quando elas ficam esperando a chegada de Jesus, no coração daquela família, no coração daquelas irmãs, a esperança renasce, porque com Jesus a esperança renasce. Quando Jesus entra na nossa vida, um dos atributos que voltam para dentro de nós é a esperança. Por isso tenha esperança de dias melhores. Aí a família, Jesus demora, a família passa por uma fase da tristeza, a fase do luto, a fase do choro, a fase da angústia, sabe, a fase da decepção. Eu não sei se você aqui, irmão, e deixa eu te falar uma coisa, fique tranquilo no que eu vou te falar aqui.
Você não está em pecado porque você está decepcionado muitas vezes com Jesus, porque a gente se decepciona. Quem aqui dentro dessa igreja já não se decepcionou com Jesus? Porque a gente achou que ia acontecer e não aconteceu. A gente achou que ia ser a hora e não era a hora. Falou que ia acontecer e não aconteceu. Aí você fica chateadinho com Jesus. Você fica brigado com Jesus, você fica decepcionado com Jesus, igual essas irmãs estavam decepcionadas. Maria era um pouco mais espiritual, pelo que eu entendo na Bíblia. Maria orava um pouco mais, Marta já era mais da pá virada, como diz outra, ela já era mais sanguínea. Ela vai receber Jesus lá na porta da cidade. Se o Senhor, muito bonito, hein? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas decepções, quantas tristezas, mas depois veio a alegria, a fase da alegria. A vida, entenda, irmão, vida é cíclica, vida é feita de fases. Segundo, não me lembro o nome do cara, mas sei que é Maldonado, um escritor aí, famoso aí que fala de psicologia, psicanálise, essa coisa toda. Ele diz o seguinte, que as crises, elas tendem a durar de 2 a 8 semanas. Passou isso? Passa. Normalmente, ou a pessoa se acostuma, que a gente se acostuma, né, com a situação, ou a situação, aquela crise deixa de ser uma crise. Então, precisamos entender que essa vida que nós vivemos é uma vida de dificuldade. Evangelho não é, gente, só oba-oba. Evangelho não é só vitória. Evangelho não é, sabe, eu tenho dito isso. Se você ama uma pessoa só quando gosta dela, esse amor não vai dar muito certo, esse amor não vai muito longe. Se você, olhe para mim, redobre sua atenção, se você ama Jesus só quando você gosta, está errado. Porque assim, irmãos, nós precisamos entender que essa questão do gostar, é só a pessoa deixar de fazer alguma coisa, a gente deixa de gostar. Como a gente deixa de gostar das pessoas fácil, você já percebeu isso? Do mesmo jeito que eu amo, eu odeio. Do mesmo jeito que eu gosto, eu deixo de gostar. Para mim, deixar de gostar é 2 palitos. E com Jesus não serve, com Deus não serve, irmão. Você tem que vir para a igreja mesmo quando você está contrariado. Aí é que você tem que vir para a igreja. Se você vem para a igreja só quando você gosta de Jesus, quando você ama Jesus, quando tua vida está bem, então alguma coisa está errada. Porque quando você deixa de gostar de Jesus, porque você está chateado com alguma coisa que Ele não fez, deixou de fazer, você acha que Ele não fez ainda, meu irmão, aí é que você tem que continuar vindo para a igreja. E num relacionamento a 2, de família, de casal, a vida conjugal, a gente entende que é isso. Quantas vezes a gente se irrita, quantas vezes a gente, né, se fica se encrespando com o outro, mas nem por isso a gente vai ficar separando, porque antigamente era até que a morte nos separe. Hoje é até que a dívida o separe. Hoje qualquer coisinha, vou para a casa da mamãe e vai. Qualquer coisinha, vou embora. Qualquer coisinha, Belém, nunca mais ficou de bem. Hoje troca de marido e mulher como quem troca de roupa, como quem troca de carro. Aliás, literalmente tem gente que troca de carro todo ano e troca de mulher todo ano e troca de carro. Então nós precisamos entender essa lógica. E a Bíblia vai nos dizer, vamos entrar no texto aqui. A Bíblia diz no texto que nós vemos, naquele dia. Que dia era esse? Um dia normal. Sabe o que eu aprendo, irmão? Os maiores milagres em nossas vidas acontecem em dias normais. Você entendeu isso ou não? Quem está aí? Guarde isso. Os maiores milagres acontecem em dias normais em nossa vida. Quando você menos espera, Wellington, o milagre chega. E nós somos tão bobos, irmão, que a gente fica reclamando de Deus. Está demorando. Deus não faz. Deus está demorando. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não adiantou fazer a corrente. Acho que não adiantou ir para a igreja. Não adiantou dar oferta. Nossa cabeça. Não adianta dar o dízimo.
Não vai acontecer. E aí de repente o milagre acontece num dia, porque a gente acha que o milagre vai acontecer num culto de 500 graus de fogo puro e poder, línguas repartidas de fogo, o Espírito, anjo voando para tudo quanto é lado. Nós achamos que o milagre vai acontecer nesse dia. E para mostrar que Ele é Deus e faz do tempo dele, não no nosso, é num dia que às vezes você não está nem aí para o negócio, irmão. Deus te dá um milagre, você fala, nossa, mas já aconteceu, mas ontem você estava reclamando que Deus estava demorando. É porque nós somos engraçados, irmão. Naquele dia, a Bíblia vai dizer, naquele dia, que dia? Era um dia normal, era um dia de rotina, gente. Os milagres acontecem, quer anotar, Paulo? Os irmãos estão anotando aí, milagres acontecem na rotina, do dia a dia. O Espírito Santo mostrou para Jesus que do outro lado do mar, deixa eu falar do texto, porque eu não falei do texto. Quem tira texto do contexto está procurando pretexto, né, irmão? Não é meu caso. Jesus empreendeu uma viagem para o outro lado do mar, para poder curar um endemoniado, expulsar um espírito maligno, uma legião, na verdade, que estava naquele homem atormentando. E o Espírito Santo revelou aquilo para Jesus. Não fazia parte da cronologia de Deus, de Jesus, passar por aquele lugar. Mas ele passou, ele foi. Talvez alguém poderia dizer, mas é só mais um endemoniado. Jesus, tem tanta gente endemoniada por aí, quer fazer milagre. Talvez se fosse nós, pastor, nós falávamos, Jesus quer fazer exibicionismo, vamos pegar qualquer endemoniado por aí na rua, agora vai viajar, atravessar mar, por causa de um. Irmão, deixa eu te falar, esse é o poder do Evangelho. Por causa de uma pessoa, Jesus para. Aleluia, diga glória a Deus. Tinha um homem lá, endemoniado, um homem que não vivia, uma existência condenada, presa, sem alvos, sem planos, sem futuro, sem projeto, sem nada. Para aquele homem era só mais um dia de sofrimento. Para aquele homem era só mais um dia comum, era um dia igual aos outros. A Bíblia não fala com riqueza de detalhes se aquele homem, vez por outra, ficava endemoniado, ou se ele estava endemoniado o tempo todo, mas a Bíblia diz que ele fazia dos cemitérios, dos sepulcros, a sua morada. Por isso eu entendo que ele estava quase que direto por lá. Era um dia vazio, um dia sem alegria, um dia sem comunhão da família, sem um abraço da esposa, sem um almoço com os filhos, sem um aperto no filho, na filha, sem poder relaxar e repousar a cabeça num travesseiro, em uma cama. Era um dia para ele, era um dia comum, mas um dia de inferno, de agitação, um dia de grito. Ele não sabia, mas o seu milagre estava a caminho. Ele não sabia, mas a sua libertação já estava na agenda de Jesus. Eu quero falar para muita gente aqui hoje, que quem sabe para você é um dia normal, um culto normal, mais um dia, mais um culto, só mais um culto, mais uma reunião, e quem sabe para você, esse culto hoje veio pouca gente, devia ter ficado em casa igual os demais. Não, meu irmão, é hoje que você devia ter vindo. Sabe por quê? Porque quem sabe não é hoje que o teu milagre está na agenda de Jesus. Quem sabe você veio só para uma reunião, mas foi o Espírito Santo que te trouxe. Quem sabe hoje você viveu um dia difícil, essa semana não tem sido fácil, esses meses, mas creia, meu irmão, que a tua vida está nas mãos de Deus, e o teu milagre está na agenda de Deus. E o texto vai dizer também, o texto nos mostra, naquele dia sendo já noite, ao anoitecer, já tarde. Então eu entendo que já era no final da tarde, no começo da noite. Ali, na verdade, começou o milagre na vida daquele homem. Sem mesmo ele saber, Jesus estava trabalhando para libertar aquele homem. Irmão, Jesus não para te abençoar. Entenda, Jesus não para poder abençoar os seus filhos.
Ele continua trabalhando, Deus continua trabalhando. Mas a palavra vai dizer e me mostrar que o tempo não era oportuno, porque qual de nós aqui seria louco de atravessar à noitinha um mar? Vale dizer para os irmãos que Jesus não tinha ali uma embarcação poderosa, era uma embarcação simples, era uma embarcação frágil, desprovida de recursos de segurança para ter uma travessia segura. Não era lá um desses navios de cruzeiro que nós temos aí, nem sei o nome deles, Atlântico, sei lá, essas coisas, esses grandão aí de não sei quantos andares e tudo. Não, era um barquinho, tinha nada de seguro. Mas Jesus atravessou, Jesus entrou naquele barco, Jesus passou para o outro lado. Tudo naquele momento contribuía para a espera, porque isso é do ser humano. É fácil deixar para depois as coisas, é verdade ou não é? É fácil deixar para amanhã, é fácil prorrogar para depois uma tarefa. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para o dia seguinte, principalmente quando não se tem esperança de mudança, principalmente quando não se tem esperança de cura, principalmente quando não se tem esperança de libertação. É fácil você procrastinar, é fácil você falar, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, uma outra hora, quem sabe. E está do outro lado, porque a Bíblia diz que do outro lado o homem estava. Passemos para a outra margem. Estar do outro lado não é fácil, irmão, porque aquele homem estava do outro lado lutando sozinho. Ele estava sozinho com os demônios, uma legião de demônios no seu corpo, sem oportunidades, sem uma cobertura. E muitas vezes são esses os sentimentos que dominam a nossa vida, mesmo estando em Deus, mesmo estando em Cristo. O sentimento que domina o nosso coração muitas vezes é um sentimento de abandono, é um sentimento de perda. E Deus sabe que tem muitas pessoas assim. Hoje há muitas pessoas assim dentro da igreja. Deus sabe que há muitas pessoas dentro da igreja que estão lutando sozinhas, que estão travando uma batalha dentro de casa espiritual sozinha. É só ela que ora, é só ela que busca, é só ela que vem na igreja, é só ela que faz a parte cristã, é só ela que tem uma vida cristã. Dentro de casa ninguém mais quer saber do evangelho, ninguém quer saber da obra de Deus, ninguém quer saber da casa de Deus, ninguém quer saber da presença de Deus. E isso nos machuca, isso nos cansa, quando nós estamos lutando sozinho. Quantas vezes nós mesmos nos perguntamos: será que Deus está vendo a minha situação? Quem aqui de nós, no momento de angústia e de agonia, alguma vez não perguntou: será que Deus está vendo a minha situação? Será que Deus está vendo a situação que eu estou passando? E aí, isso nos leva a cultivar um sentimento de inadequação à vida. Nós não valorizamos o que somos e olhamos para aquilo que nós não somos. E este é um grande erro do ser humano: não valorizar aquilo que tem, mas ficar olhando aquilo que não tem, ficar preocupado por aquilo que não tem, quando na verdade Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido misericordioso para conosco. E sempre Deus tem colocado bênçãos em nossas vidas. Sempre tem um azeite, uma botija de óleo em casa. O que o pastor está querendo dizer com isso, irmão? Eu vou me remeter agora ao texto de 2 Reis, capítulo 4. Quando a viúva vai até o homem de Deus, Eliseu, pedir um milagre, pedir uma ajuda, e ele fala: mulher, o que tu tens em casa? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então o milagre aconteceu. O milagre acontece, entenda,
Multiplicação acontece a partir daquilo que nós temos, não daquilo que nós não temos. Zero não é fator de multiplicação, mas um já é. 1 vezes 1, e assim vai multiplicando. Jesus tinha 5 pães, 2 peixes, para alimentar uma multidão. Era uma multidão de 5.000 pessoas. Então, a necessidade da maioria sempre vai se valer da fé da minoria. A necessidade da maioria vai se valer da fé da minoria. Ou seja, tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Era 5.000 pessoas para comer, 12 para servir, e a receita era 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia vai dizer que todos comeram, saíram saciados, e ainda sobrou 12. Por que sobra 12? Porque os 12 que serviram, Deus deu a paga do trabalho. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém, irmão. É o que diz a Bíblia. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E o que Deus tem feito para você, irmão? O que você tem em suas mãos? Dê graças a Deus. Seja mais agradecido a Deus pelo que você tem, e então Deus vai te dar muito mais. Agradeça por aquilo que Deus já fez e não por aquilo que você acha que Ele não fez. Cuida daquilo que Deus já colocou na tua vida e não fica reclamando por aquilo que você queria, porque você não está cuidando nem daquilo que Deus colocou. Vai querer mais peso, vai querer mais conta para pagar. É que a gente é engraçado, a gente fica reclamando do IPTU, vai chegar. Reclamamos do IPVA, vai chegar. Mas a gente fica querendo carro maior, carro mais novo. A gente não aguenta pagar nem o IPVA do antigo, está lá devendo 3, está na dívida ativa, está devendo, não tem jeito, irmão. Então vamos ser agradecidos por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Jesus chega do outro lado e encontra o que lá? Um homem que não tinha vida. Quando Jesus chegou na tua vida, olhe para mim, você não tinha vida, sim ou não? Aliás, você até tinha uma vida, mas não era uma vida satisfatória, não era uma vida abençoada, não era uma vida próspera, não era uma vida cheia de provisão, era uma vida conturbada. Lembra quando você chegou na igreja, irmão? Quem lembra quando chegou na igreja? A situação que você chegou na igreja dava dó, mais quebrado que arroz de terceira. E Jesus colocou a mão poderosa dele sobre a tua vida, e hoje você é uma pessoa abençoada, hoje você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa feliz. A Bíblia diz que Jesus encontra um homem possesso, e a pessoa possessa não tem controle da vida, não tem controle de nada, a voz muda, a força torna-se incontrolável, o semblante se desfigura, a pessoa, ela é destruída interiormente. E aí eu vou fazer uma correlação com a vida de hoje. Muitas pessoas hoje estão vivendo assim, uma vida sem esperança. Jesus encontrou ali um homem que estava vivendo entre os mortos, um homem que fazia sua morada no cemitério. Eu não sei se você tem ideia o que é viver com um morto. Não tem. Talvez quem pode falar isso é o coveiro, e talvez quem trabalha no ML pode falar o que é conviver com um morto. Mas eu quero falar agora no sentido espiritual. A pior crise que alguém pode ter é conviver com alguma coisa que já morreu. A pior crise que alguém pode ter é conviver com uma coisa que já está morta. Um relacionamento que morreu, uma situação adversa na vida, no trabalho, tem que trabalhar, mas não gosta do trabalho, não tem realização no trabalho, vai só porque tem que ganhar o dinheirinho, só para cumprir tabela, como diz o outro. Uma amizade que já morreu, não confia mais.
ou ainda com uma doença, um distúrbio emocional, uma depressão, ou seja, uma pessoa dominada pela inquietação, vive sem paz, vive aflito, vive agitado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até aquele homem, e Jesus sempre chega em nossas crises. Jesus chega nos momentos de crise. Jesus chegava, Jesus ia. E o plano de Deus para a vida do homem é um plano de bênção, porque o inimigo ele tem um plano de escravizar o homem. Qual era o plano do diabo para a vida do homem? É dominar o homem, é ter domínio, exercer domínio sobre o homem, fazer com que o homem seja uma marionete na sua mão. E aí você vai entender muitas vezes, você vê programas de televisão às vezes sensacionalistas, e você vê às vezes, tem muita malandragem, é bem verdade, e muita, a maioria das vezes. Mas às vezes o cara está dizendo assim, não, eu não sei, eu não me lembro de ter feito nada. Pode acreditar, às vezes é verdade. Às vezes o cara não se lembra de ter feito nada, porque está dominado pelo diabo. Eu me lembro na igrejinha antiga, os mais antigos vão lembrar, pastor Moacir Pereira, está enfrentando até uma barra com seu filho, estava fazendo campanha na igreja. Ele era um homem que orava muito, e no começo da campanha, quando ele pegou o microfone, o pastor Moacir parou o culto, assim, a igrejinha apertada, lembra, pastor Laura? A igrejinha entupida. O pastor Moacir olha para a igreja, para tudo, fala, escute, eu quero fazer uma pergunta, cadê o homem que veio aqui para matar o pastor Rogério? Uau, todo mundo se arma, aquela coisa. De repente levanta um homem lá e vem no corredor, os diáconos já se preparam, o homem põe a mão aqui dentro da camisa meio aberta assim, tirou um punhal, adivinha a cor do punhal? Vermelho e preto. Tirou o punhal e entregou na mão do pastor Moacir, e caiu de joelhos. Ele falou, eu não me lembro de nada, eu nem sei quem é o Rogério. Eu estava vendo uma programação na televisão, a televisão escureceu e uma voz veio lá de dentro, uma imagem dizendo que eu tinha que vir nesse lugar para matar o pastor Rogério, e o Espírito Santo revelou. Então são casos que acontecem, que às vezes a pessoa está sendo dominada pelo diabo e realmente não sabe, não tem esse entendimento, ou até sabe, mas não consegue se libertar. São casos difíceis, e o plano do diabo é dominar o homem. Veja que Satanás dominou esse homem, lá no capítulo 5, versículo 2, você está com a Bíblia aí, daqui a pouco nós já vamos acabar, mas no capítulo 5 de Marcos, versículo 2, diz assim, um homem possesso do espírito imundo, ou seja, dominado pelo diabo. Esse é o plano do diabo para o homem, escravizar o homem. Versículo 3 e 4, deixava esse homem preso com grilhões e cadeias, e ele quebrava as cadeias. Versículo 5 vai nos dizer que ele clamava por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, ou seja, além de dominar o homem, além de escravizar o homem, agora ele está envergonhando esse pai de família. É o que Satanás faz com aquela pessoa que se afasta de Deus, é o que Satanás faz com aquela pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Vai ter vergonha, vai dar BO, vai servir de desculpa, irmão, vou falar aqui, vai servir de palhaço para os outros. Olha o caso de Sansão na Bíblia, um cara que foi criado, nasceu para ser campeão de Deus, mas brincou com o pecado, brincou com o que não devia, andou por onde não devia andar, se misturou com quem não devia se misturar, se afastou de um propósito, se afastou de uma aliança, foi quebrando alianças, foi quebrando princípios, e isso foi uma desgraça, desculpa o termo de baixo calão, foi uma desgraça na vida daquele homem. Ele morreu como um palhaço, porque esse é o plano do Satanás para a vida do homem, afastar o homem da sua família. A Bíblia diz no versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-lo, ou seja, ele tinha que viver lá como um bicho. É o plano do diabo para o homem, tirar o homem de dentro de casa, separar o homem da mulher,
separar o homem do convívio da família, separar o homem da sociedade, deixar o homem longe da sociedade. Mas assim como o diabo tem um plano, Deus já tem um plano muito antes para a vida do homem. E o plano de Jesus é libertar o homem, porque a Bíblia vai dizer em João 8,26, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres em Jesus, diga glória a Deus. Você é livre em Jesus, sobre a tua vida não pesa condenação, querido, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Libertar o homem, Jesus veio para libertar o homem. Então deixa eu te falar, seja livre nessa noite em nome de Jesus. Seja liberto desse sentimento de fracasso nessa noite, seja liberto desse sentimento de angústia, seja liberto desse sentimento de ansiedade, porque o Filho está aqui nessa noite para nos libertar, o Cristo de Deus está aqui nessa noite, o homem de Nazaré está passando aqui, deixa que Ele toque na tua vida nessa noite. Enquanto Satanás quer dominar, Jesus quer libertar, irmão. Enquanto Satanás quer escravizar o homem, Jesus veio para tirar o peso, Jesus veio para quebrar as correntes. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Meu irmão, o fardo de Jesus é leve. Jesus não pesa ninguém. A pessoa bendita de Jesus não traz peso para ninguém. As religiões pesam o homem, mas Jesus veio descansar o homem. A religião cansa o homem, mas Jesus veio para descansar o homem. Descansa o teu coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado: descansa o seu coração, meu irmão. Jesus veio nos tirar as correntes. Enquanto o inimigo veio envergonhar o homem, Jesus veio exaltar o homem, restituir o homem. Veja, Satanás veio afastar o homem do convívio familiar. Satanás veio afastar o homem da presença divina. Mas Jesus veio para restituir o homem em todos os aspectos, naquilo que lhe é caro, naquilo que lhe é precioso. Então Jesus, eu encerro aqui nessa noite, Jesus foi até aquele homem, e Jesus está aqui nessa noite, através do seu Espírito. Nós não podemos ver Jesus em forma corpórea, mas nós podemos sentir Jesus aqui através do seu Espírito Santo. E quando Jesus se aproxima, queridos, tudo muda. Jesus enfrentou as forças do inferno para nos dar a salvação. Jesus enfrentou perigos, no texto nós lemos, para libertar um homem, restituindo o homem. E nessa noite, eu quero dizer que há libertação em Jesus para você aqui. Eu sei que eu estou falando com uma igreja muito madura, povo maduro, irmãos na fé que já são antigos de igreja. Eu sei que eu estou falando com pessoas muito bem resolvidas na sua fé. Esse não é o problema, não é o X da questão. Ninguém aqui está cocheando em dois pensamentos, se deve servir a Deus ou deve largar de Deus. Não é esse o nosso problema. Mas o problema são as lutas que nós estamos enfrentando e o sentimento que muitos de nós estamos carregando dentro do nosso coração, por conta dos dias difíceis que nós estamos vivendo, por conta das lutas que só se agigantaram, os problemas que só se potencializaram, e os problemas que nós até achamos que não tinha e hoje nós descobrimos que temos, de ordem familiar, ordem de marido e mulher, mulher e marido, filho e pai, pai e filho, e outras coisas mais. Então nessa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te libertar. Pastor, eu estou endemoniado? Não. Eu estou possesso, pastor, vai cair espumando? Não.
Mas você precisa encontrar paz para o teu espírito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Serei exaltado entre as nações. Esta palavra é para você, é para mim. Aquieta o seu coração, acalma o seu coração. Confia em Deus, porque Ele tem um plano bom para a tua vida, irmão. Se a palavra de Deus diz que Ele tem um plano bom para a tua vida, por que duvidar? Se eu posso acreditar na palavra de Deus, por que eu vou acreditar no decreto do homem? Se eu posso acreditar no decreto divino de Deus para a minha vida, por que eu vou acreditar no decreto de uma pessoa invejosa, de uma pessoa raivosa, de uma pessoa que até não é ruim no momento, mas está meio perturbada? Irmãos, esse negócio é coisa de gente. Mas o que Deus programou, o que Deus projetou para a tua vida, ninguém vai impedir. A bênção que Deus tem para a tua vida vai acontecer, meu irmão. Só fique firme no caminho. Vida cristã é isso, gente. Vida cristã é isso aqui. É o arroz com feijão todo dia que nos sustenta. É o arroz com feijão. É igual a pessoa que vai dizer assim: eu não vou mais para a igreja. Eu descobri que depois da pandemia, pastor, eu não preciso mais ir para a igreja. Eu posso só cultuar em casa. Não preciso mais ir para a igreja porque eu estou bem. Essa palavra eu recebo em casa, aquela coisa toda. Aí vai dizer o seguinte: você lembra quantas refeições sua mãe fez para você? Você lembra no dia tal a comida que você comeu? Você lembra quantas refeições essa mulher fez para você? Não. Mas todas elas te sustentaram. Então às vezes você pode não valorizar muita coisa, irmão, muita palavra, as tuas idas e vindas na casa de Deus, mas é isso que está te deixando de pé. É isso que está te sustentando, irmão. E o segredo está no continuismo, é continuar na presença de Deus, é continuar na casa de Deus, é continuar envolvido com a família de Deus. E isso é um desafio para nós como igreja. Então fique firme na fé, meu irmão. Eu quero que você fique em pé, que eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida nessa noite com essa palavra simples que foi pregada. Evangelho, porque o evangelho é simples, né? Mas é uma palavra poderosa, irmão. É uma palavra poderosa. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse instante. Feche os seus olhos nesse instante agora. Deixa o Espírito Santo começar a te curar nesse momento agora. Deixa o Espírito Santo começar a te limpar nesse instante agora. Bondoso Deus, nessa noite nós estamos reunidos na Tua presença. Que maravilha, meu Pai, é poder pregar o Teu Evangelho. Como é bom, Pai, poder ter esse entendimento que o Senhor nos dá. E o desejo que o Senhor coloca no nosso interior, de melhorar, de querer acertar, meu Pai, de querer ter uma vida abençoada, digna, conforme diz a Tua palavra. E nessa noite o Senhor nos trouxe essa palavra, e eu sei que aqui nessa igreja, dentro desse templo, meu Pai, existem dezenas de pessoas angustiadas, frustradas com a vida, porque na cabeça dessas pessoas o milagre já deveria ter acontecido, a bênção já deveria ter chegado, meu Pai. Mas nos dê esse entendimento, Pai. Coloca em nós, Pai amado, essa resiliência de poder aguentar as lutas, as dificuldades firmes, e que nós possamos estar preparados para quando recebermos o milagre.
Meu Deus, e se não for ousadia da nossa parte, assim como diz o salmista, apressa-te, Senhor. Apressa-te em cumprir a bênção na vida do teu povo, dos teus filhos. Precisamos, meu Pai, de um milagre urgente. Muita gente aqui, meu Pai, não é para amanhã, é para ontem que está precisando de um milagre. Olha para esta pessoa, meu Pai, olha para a fé desse teu filho. Abre portas que estão fechadas, usa pessoas para beneficiar. Traz um milagre, Pai, faz um milagre criativo, faz a tua bênção acontecer na família, no casamento, na vida financeira. Faz a tua bênção acontecer, meu Pai, nos relacionamentos. Cura, liberta, Pai, os corações, possamos sair daqui nessa noite livres, no nome de Jesus. Tira todo o peso desse coração, Pai, todo o peso dessas costas, Pai. Todo o peso, Pai amado, que aprisiona, que angústia, que traz a agonia, meu Pai, tira nesse momento agora e liberta. Assim como o Senhor libertou aquele homem aprisionado, sem vida, sem perspectiva, meu Pai, uma vida condenada. No decreto do inimigo, meu Pai, essa pessoa que está aqui já está condenado, meu Pai, a uma vida sem entusiasmo, uma vida sem realização. Tira, Pai amado, em nome de Jesus, e transforma esta vida. Liberta esta vida, meu Pai. Abençoa o teu povo, pois nós oramos abençoando a tua igreja e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém? Glórias a Deus. Bata palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz conhecer os teus caminhos, guia-me na tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Me faz conhecer os teus caminhos, guia-me na tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, é minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, é a minha casa, meu lar. Fala comigo, eu quero te ouvir. Resplandece o teu rosto sobre mim, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Fala comigo, eu quero te ouvir. Resplandece o teu rosto sobre mim, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor brilhando em mim. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, é a minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas, debaixo
asas, é minha casa.